Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Pode Administrar. Meu nome é Marília, do curso de Administração. Estou aqui com meu colega Jorge. Olá, Marília, tudo bom? Tudo bem. Nossa convidada da vez é uma pessoa bem importante para todos os estudantes da UERN. Estamos aqui com Cecília, a reitora da UERN. Olá, Cecília. Olá, que coisa boa estar com vocês aqui no Pode Administrar. Para a gente é uma alegria poder estar com vocês e falar do que a gente mais ama, que é a nossa universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Isso. Aí, Cecília, a gente vai conversar um pouco sobre gestão pública, certo? A gente vai conhecer um pouco também sobre a sua trajetória profissional. Vai ser um bate-papo, assim, bem tranquilo. A gente vai trocar informações. E queria que você iniciasse realmente falando sobre isso, sobre sua trajetória, como ela iniciou e como você chegou até o momento aqui pela reitoria da UERN. Bom, então, eu comecei sabendo que a educação era a única forma que poderia, de alguma maneira, transformar a minha vida. A minha mãe, ela é professora, e lá em casa a educação sempre foi muito forte, né? Principalmente porque ela passava todo o legado que passava em sala de aula, passava em casa também. A minha mãe, ela é mãe solo, então eu tinha a certeza de que eu não poderia errar, né? E aí, nessa perspectiva, só me restava um caminho, que era a educação. E que bom que foi a educação e que ela pôde propiciar isso. E também tive a criação compartilhada com outras tantas mães que eu digo que eu tive na vida. As mães da minha rua, da rua de casa, onde quando a minha mãe ia trabalhar, eu precisava também ficar na casa dessas vizinhas que me acolhiam e que eu tenho como mãe. Então, sempre foi muito forte isso. E também as minhas tias, que de alguma forma, em alguns momentos, também tinha esse cuidado para comigo. Então, eu fui rodeada de mulheres muito fortes. Entre as mulheres mais fortes, a minha avó, Vicência, que era analfabeta, mas sabia o poder transformador da educação. Então, tudo isso para dizer que a educação ela entrou na minha vida de muitas formas. E no momento que eu tive a oportunidade, eu escolhi fazer um curso que na época era um curso muito novo, que era o curso de Ciência da Computação, aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o encontro com a UERN foi a partir da graduação. Eu sou egressa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte com muito orgulho. E digo que lá também tive excelentes professores, professoras menos, porque não tínhamos tanto, principalmente ainda é um dado que não é tão grande relacionado à área de ciências exatas, as mulheres, a presença das mulheres Sim. na área das exatas. E a partir desse momento tive excelentes ensinamentos, né, de pessoas que também já estavam nos seus processos de formação, de capacitação, já eram professores, mas estavam no processo de mestrados e doutorados. Então, eu cheguei no momento da universidade onde os professores e professoras estavam no processo de capacitação. E isso foi muito bom, porque também passou a importância da educação continuada. E aí eu venho para a universidade, finalizo o meu curso, depois eu preciso sair de Mossoró para fazer meu mestrado, porque à época não tinha mestrados como nós temos hoje, né? Aqui na universidade hoje nós já temos aí mais de 25 cursos de mestrado, mais de 7 doutorados, e para a gente isso é um número... Mais, né, e chegando mais, e isso é um número muito importante. Mas na época que eu terminei a graduação, o que nós tínhamos era o incentivo dos professores que estavam nos seus processos de formação, incentivando os alunos, dizendo que era um mestrado, que era um doutorado. E foi nessa perspectiva que eu me candidatei a alguns mestrados aqui na Redondeza, no Ceará, em Fortaleza, em Natal e Campina Grande. Em Campina Grande foi onde eu escolhi e fiz o meu mestrado em Engenharia Elétrica e Computação. E quando eu estava finalizando o mestrado, eu já prestei concurso para a universidade. Aí eu volto já para a universidade com mestrado e agora numa outra condição, não mais de aluna, e sim na condição de servidora pública como professora. E volto para o meu curso, que é uma outra coisa que eu acho muito significativo também. Voltou para casa, né? Voltei para casa e com a vontade de colaborar com aquela casa que me acolheu e que também começou a me transformar. E aí, posterior a isso, faço meu estágio probatório, termino meu estágio probatório na universidade e vou fazer o meu doutorado, já financiado pela própria universidade.
E quando eu volto... Em um momento diferente na gestão da universidade, né? Num momento Isso. totalmente diferente, né? Onde nós não tínhamos autonomia, onde nós não tínhamos várias ações que hoje nós temos. Mas aquele momento ele foi muito importante para a capacitação de todo o nosso corpo de docentes e nosso corpo técnico. Isso é uma marca que começa ali, principalmente na gestão do Dr. Milton, depois vem na gestão do professor Pedro, e hoje a gente segue uma lógica muito importante de universidade. E só para concluir nesse preâmbulo aí da minha trajetória, quando eu volto já doutora, eu começo a ocupar alguns cargos. E nessa ocupação de cargos, eu começo a me identificar muito. E uma das ocupações que eu acho que foi determinante para eu estar reitora hoje foi a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, onde, à época, eu dizia que era a pasta que cuidava do que nós temos de melhor. E, de fato, o que nós temos de melhor em toda a trajetória histórica dessa universidade são as pessoas. Então, eu cuidava naquele momento de estudantes e cuidava dos servidores. E, logo em seguida, ela foi desmembrada e gerou a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Né? Hoje nós estamos assim. Mas, resumidamente, eu digo que um fator decisivo para estar onde estou hoje, enquanto reitora, foi também ter esse olhar humano, esse olhar sensível, esse olhar cuidadoso e atento a todas aquelas demandas que chegavam do ponto de vista da nossa essência primeira, que são os estudantes, né, e também do ponto de vista dos nossos servidores. Sim. A professora foi pró-reitora na época da Pró-Rai. Exatamente, era Pró-Rai. É isso mesmo. Maravilha. E aí essa é a minha trajetória profissional. Sim. Mas tem uma trajetória muito bonita também que precisa ser contada. E eu faço sempre questão de mencionar em todas as palestras que eu dou que a gente não nasce professora, a gente não nasce reitora, a gente se torna, né? E é um processo. Tem muitos desafios, tem muitos obstáculos superados, tem muita formação durante o percurso para aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, entender que para a gente chegar onde nós estamos, existe uma trajetória. Né? E é com essa trajetória que tem uns aprendizados também, né? Isso. E, assim, é importante que as pessoas percebam que não vai estalar os dedos e vai ter um diploma na mão e já vai ter ali as suas oportunidades. Essas oportunidades, elas vão aparecendo, mas também é fruto de muito esforço nessa construção histórica da nossa vida, né? É uma soma. E, para além, eu sou uma mãe também de Davi, esposa de Júnior, de Raimundo Júnior, que eu tenho a alegria de dizer que esse é um pouco da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E já falei também sobre a minha mãe, Luzia Maia, que é, de fato, a pessoa que mais me inspira no dia a dia. É sua grande inspiração, sua mãe. É lindo ver isso, porque justamente são em épocas diferentes, né? Assim, a gente sabe que anos atrás as pessoas não ligavam tanto para a educação, né? E, tipo assim, queriam realmente que os filhos, por exemplo, fossem trabalhar ou algo do tipo, e não que os filhos fossem para a universidade. Então, algo que é muito bom de estar nesse momento é justamente desse incentivo da gente terminar a escola, da gente ir para a universidade, da gente prestar um concurso, fazer o Enem, enfim. E isso é bastante inspirador também. E hoje em dia, a gente tem muitas oportunidades localmente, tipo, publicidade. Antes, há algum tempo atrás, antes do DECOM aqui na UERN, você só conseguia fazer em Natal ou em Fortaleza ou em João Pessoa. Então, o local ficou bem maior do que antigamente, do que algum tempo atrás. Né? Eu costumo dizer que... E a vida ocorre no local, nas cidades, né? E a virada de chave para isso é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Né? E eu sempre gosto de contar, e aproveitando que a professora Andréa, coordenadora do projeto, também está nos assistindo, e ela sabe muito bem dessa história, mas eu gosto de contar a história de como começou essa universidade. Sim. Essa universidade, ela começou em 1968, e engraçado que eu reproduzo um pouco aquilo que eu acho que aconteceu. E nunca ninguém me contou, mas é uma história bonita que eu gosto de compartilhar, porque eu imagino que se não foi assim, foi muito próximo. Eu digo que um grupo de pessoas ousadas bateram na mesa e disseram que Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, merecia um instrumento de transformação social.
E aí foi quando surge a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para que pudesse propiciar a essas pessoas que não tinham condições de ir para os grandes centros, de ir para a capital, realizarem os seus estudos. E a partir disso foi que começou, de fato, aquelas pessoas no interior do estado terem a oportunidade de cursarem o ensino superior, porque muitos não podiam, né? Era necessário recursos para você ir até a capital, né? Moradia, deslocamento, tudo mais difícil, alimentação, né? Tudo era muito, muito mais complexo. E a partir desse momento, a universidade ela surge no interior do estado, propiciando essa transformação e não fica somente em Mossoró. Sim. Ela começa em Mossoró, depois vai para Açu, depois vai para outras cidades, polo do estado do Rio Grande do Norte. E por isso da relevância e da importância da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Porque, de fato, a gente interiorizou, ou melhor falando, democratizou o ensino superior em todo o estado do Rio Grande do Norte. A gente vai completar 57 anos agora no dia 28 de setembro. Nós iremos superar a marca de 60 mil diplomas expedidos. Ou seja, quando você faz um exercício simples de dizer assim, tá, ok, o que é que isso significa? Para que você perceba a importância disso, vamos fazer um exercício de apagar 60 mil profissionais nas diversas áreas de conhecimento. Aí onde você vê a relevância, que você vai ver professores, que você vai ver advogados, que você vai ver médicos, que você vai ver contadores, administradores, e todas as profissões, em todas as áreas de conhecimento, nós temos cursos, né? Então, é onde você mostra, de fato, a potência, na nossa missão primeira, que é, de fato, a formação em nível de graduação e, consequentemente, agora nós podemos também, em 15, 16 anos de história, a pós-graduação, diferente da minha história, quando eu precisei fazer mestrado, eu precisei sair. Hoje não, você termina o seu curso de graduação e você consegue fazer o seu mestrado em casa, que tem toda a diferença. Verdade. Sim. E assim, para ela falou que disse em 60... Exato, deslocamento, principalmente hoje em dia, né, que é um custo muito importante no orçamento das famílias, o transporte, a alimentação. Dentro da sua cidade é caro, imagine em uma outra cidade. Né? Ainda mais cidades maiores também. O cuidado que você tem ali da sua família em um momento importante de formação, né? Então, são muitas variáveis que você, estando em casa, consequentemente, você tem um processo de formação ainda mais amplificado, né? Permitindo que a sua visão, com o seu olhar, fique voltado, de fato, para a sua formação. Né, Isso. E não para outros problemas adversos que vêm de você estar em outro espaço. E você falou, Cecília, que a UERN até o final do ano, né? Até o aniversário da universidade, quer dizer, em setembro, vão ser 60 mil diplomas, né? Imagine se não tivesse esses 60 mil diplomas no Rio Grande do Norte. Tem cidades... Não teríamos professores da rede pública, não teríamos juízes, não teríamos advogados, Tem cidades que nós chegamos a 100% dos professores formados pela universidade naquela cidade. Isso é muito magnífico, né? Eu digo assim, não são dados por dados, são dados com relevância, com significado. Que transformou vidas. Mudou. Sem dúvida. Porque eu acho assim, eu não sei, acredito que vocês dois também, mas se não tivesse uma universidade aqui em Mossoró, eu provavelmente não teria feito uma faculdade. Eu também não. Né? Porque para ir para uma outra cidade, nossa, seria muito difícil. Então, quer dizer, aquela situação que era distante, a partir do momento que está ali na porta de casa, ela se torna um pouco mais real. Se torna possível. Né? Se torna possível. Isso. E aí é isso que a gente defende tanto. Hoje eu represento uma associação que congrega 46 instituições de universidades estaduais e municipais. E a história, que é a Abruem. E a história da UERN, ela se multiplica, ela é muito espelhada em todo o Brasil. Né? Onde você olha para cada estado e você vê uma situação muito semelhante à da universidade, que começou no interior. Antes do sistema federal chegar no interior, nós já estávamos lá e nós continuamos lá. Por isso que a nossa pertença em relação à territorialidade ela é muito grande, porque a gente conhece cada cantinho desse país, a gente conhece cada necessidade e a gente sabe também que com a nossa... com o nosso
com a nossa expertise, com o nosso capital intelectual humano, a gente consegue devolver para a sociedade também as soluções de problemas do dia a dia, né? Principalmente porque nós estamos lá, né? Estamos lá, vivendo todo dia aquela todo dia. problemática. Então, né? é com a gente, né? Então, por isso que a gente faz questão também de se colocar. E eu acho que é esse bem, a universidade é esse bem público, né, que precisa voltar de todas as formas para a sociedade, seja na sua missão primeira, seja por meio de uma ação de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação. De alguma forma, a sociedade precisa entender que ela está investindo na universidade pública e que o retorno que ela tem são retornos inúmeros. Sim. E cotidiano, todo dia, e tipo, muito permanente esse retorno que a universidade devolve para a sociedade, né? Exatamente. E Principalmente assim, moçaroense. em áreas diversas, né? A gente tem cursos de licenciatura, temos cursos de computação. Medicina. Nós E temos um curso de Gestão medicina ambiental, muito, turismo, muito bem história, avaliado. geografia. Nós temos cursos Administração, que é importantíssimos, que todos são, né? Cursos que a gente tem, para além de serem cursos importantes, mas cursos de referência, cursos de qualidade. Sim. A nossa universidade, ela vive também um momento de ascensão, de crescimento de indicadores, tanto na pós-graduação como também na graduação. E por isso que a gente tem orgulho de estar à frente, eu e o professor Chico, né, nosso vice-reitor. Nós temos diuturnamente colocado a nossa universidade, não somente em âmbito estadual, mas em âmbito nacional, buscando também soluções para algumas problemáticas que não é só da nossa universidade, mas é das universidades de uma forma geral, e a gente tem conseguido. A gente tem conseguido levar a nossa universidade ainda mais longe. O levar mais longe é fazer com que outras pessoas possam ser tocadas por essas ações de ensino, de pesquisa, de extensão. E até mesmo as ações que tem dentro da universidade mesmo, diversos projetos que tem. Então, assim, é muito gratificante ver. E agora com a Azul 6, eu acho que essa questão da extensão, o que é a extensão? É o retorno que a universidade dá para a sociedade. Sim. Isso vai ser ainda maior ainda do que já era, né? Podemos ir além. É o elo entre a universidade e a sociedade, a extensão. A gente faz questão de extrapolar cada vez mais os muros Sim. da nossa universidade. Uma marca dessa gestão é isso, é buscar esse... E é uma coisa necessária. Necessária. Que é uma crítica, muros. sempre foi uma crítica que a universidade, no geral, assim, no macro, se volta muito para ela mesma. Porque quem defende a universidade é a sociedade, é a comunidade, né? Em primeira mão, a nossa comunidade é acadêmica por meio dos nossos estudantes, técnicos, docentes, mas tem um abraço muito forte da sociedade, e a sociedade só vai fazer esse afago e esse abraço se ela estiver sendo tocada. Sim, né? Então, hoje, nós temos ações que vai desde da idade infantil, né? Da educação infantil, à melhor idade, aos 60 mais, que eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de mostrar esse programa. Porque também tem uma vinculação muito, digamos, na trajetória, principalmente das mulheres. Eu acho que as mulheres em si, que é uma outra pauta que a gente defende muito, nos foi negado muitas coisas, né? Pelo menos até as oportunidades nos foi negada, porque nós não tínhamos como viver aquela oportunidade sem dar a oportunidade, por exemplo, a um filho, a uma filha, a um neto. E eu comparando, né, na nossa vida mesmo, olho para minha avó, ela é analfabeta. Quando a minha mãe, ela já oportuniza a minha mãe com incentivo, dizendo que é importante, colocando para estudar. A minha mãe, ela já tem um outro grau de instrução. Quando chega na minha, eu já tenho um outro grau de instrução. Então, hoje, o que é que a gente pode fazer enquanto universidade? Vamos começar a conectar essas pessoas que lá atrás tiveram as suas oportunidades repassadas para alguém, digamos assim, né? E hoje, a gente vai lá e conecta. E quando você recebe os depoimentos de mulheres, de homens, né? É muito gratificante. E os objetivos de cada um são magníficos. E eu digo muito que são tão nobres quanto receber um diploma de graduação ou um diploma de pós-graduação. Teve uma ação, eu gosto sempre de citar esse exemplo, de letramento.
um grupo de senhoras, elas deixavam seus netos em uma determinada ação de extensão, lá na Fundação Casa do Caminho, lá nas barrocas. E eu comecei a escutar os depoimentos de cada uma. E cada uma tinha um depoimento mais nobre do que a outra, né? Uma me chamou a atenção que dizia assim, não, eu tenho muita vontade de aprender a ler. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu queria ensinar meu neto, quando ele chegasse em casa, com as atividades. Aí, ok. Aí, a próxima. Não, eu queria saber assinar o meu nome quando eu fosse fazer um financiamento num banco, que eu vou comprar minha casa. Outro objetivo nobre. E cada uma ia colocando, e a gente parava assim para refletir e dizia, é tão nobre quanto o fato do filho dela ou do neto ir lá na universidade buscar a sua formação em nível de graduação. E é por isso que a gente tem buscado conectar muito essas pessoas. Porque além dessa missão que ela vai lá e objetiva e realiza, a gente também está fazendo um resgate de autoestima a essas pessoas. E eu acho, professora, que ainda é mais nobre ainda essa questão da terceira idade. Porque são coisas tão simples que a gente fica pensando, refletindo. Porque isso não já aconteceu antes, né? Isso. E, tipo assim, por mais que hoje em dia a educação ela está bem mais presente, tem pessoas que, tipo assim, mas você já está tão velha, mas por que você quer aprender? Sabe? Isso dói um pouco, porque, querendo ou não, ela está ali, ela está viva, ela precisa praticar aquilo, ela tem as necessidades, os objetivos dela. E não fez anteriormente porque não teve oportunidade. Exatamente. Ou passou sua oportunidade. Eu reflito muito. Eu acho que ela passou a oportunidade, ela teve que trabalhar para trazer o sustento de casa, para poder oportunizar a sua filha, o seu filho, neto, né? E isso é algo que as nossas universidades, de uma forma geral, precisam começar a refletir, porque a inversão da pirâmide etária, ela está acontecendo. E cada vez mais rápido. E a expectativa de vida está aumentando, graças a Deus. Que bom. Então, são pessoas que estão ali querendo um saber diferenciado pelo que a gente já mencionou, mas tão nobre quanto o que a gente já mencionou aqui. E assim, a situação acontece até mesmo um pouco na minha casa. Minha mãe veio do interior de Rafael Godeiro, assim, adolescente, terminar os estudos dela aqui na casa de uma tia. E, tipo assim, desde o início ela sempre impulsionou muito a nossa educação. Minha irmã ela é formada em Educação Física aqui pela UERN também, e eu já estou perto de me formar agora. Então, querendo ou não, lá em casa sempre teve muito esse incentivo. Ela sempre passava pra gente falando, olha, tem essa e essa oportunidade, então dê atenção a essa oportunidade, trabalho realmente é importante, a gente precisa do sustento, mas o estudo realmente é o que leva, o que nos impulsiona cada vez mais. É o que vai dar um futuro melhor, né? Isso. Eu fico muito impressionada e inspirada. Mais um exemplo da minha mãe, ela sempre dizia, minha filha, eu quero que você faça mestrado. E assim, naquela época, mestrado não era... Era uma coisa bem inacessível. Era inacessível, assim, né? Inclusive para ela. E ela não conseguiu fazer o mestrado. Mas impressionante como os pais, as mães, sempre estão pensando no melhor para o seu filho. Né? E de tanto ela falar, eu disse, eu vou saber o que é esse mestrado. Na época, isso eu estou falando de hoje não, que todo mundo sabe o que é um programa de pós-graduação. Mas eu estou falando de 20 anos atrás, né? E aí eu disse, eu vou atrás do que é esse mestrado. Mas só o exemplo, como o da sua mãe, como fica sempre buscando o melhor para os seus filhos, né? E aí eu fui atrás do mestrado. Ela disse, eu quero você mestre. Aí eu disse, tá certo. E assim, eu acho que isso é muito importante também, da gente estar falando aqui para um público, que os exemplos, as referências, e eu sempre gosto de mencionar também que as mulheres, principalmente, eu falo muito nisso, que é uma pauta que a gente defende muito, mas que se inspirem, que vejam que é possível. Né? Hoje está aqui falando com vocês uma reitora que foi formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Qualquer um de vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, refletindo o que a gente está dizendo, vendo o que faz sentido e o que não faz também, né? Mas é possível chegar lá. Agora, não podemos esquecer. Não é um caminho que você vai lá, apertar um botão e você vai conseguir chegar. Você tem que construir isso dia após dia, como toda profissão. Né? Toda profissão é isso.
Mas muitas vezes as pessoas pensam, não, e principalmente nessa era, que eu acho que é importante a gente mencionar, Sim. numa era de transformação digital, onde a gente vive a instantaneidade, a superficialidade, a profissão de youtubers, né, como a gente tem escutado, acha que vai chegar ali e você já vai ter o Estala seu o dedo, escritório, acabou. já vai ter o seu carro, já vai ter seu apartamento, já vai ter o seu esposo, se assim desejar, já vai ter o seu filho. Não é assim, é uma história que precisa ser construída, até para ter sentido também. E querendo ou não, um pouco da tecnologia que traz isso, né? A gente está acostumado com o imediato. Imediatismo. A gente, um exemplo, manda uma mensagem, já quer uma resposta imediata. Então, realmente isso complica um pouco a nossa Os vida, né? psicólogos estão Eu, tendo se eu muita pudesse dar demora, uma viu? dica, uma sugestão, a Cecília, de 20 anos atrás, e olha Qual que seria, Cecília, professora? E olha que Cecília, de 20 anos atrás, não tinha a internet que nós temos hoje. Mas eu desacelerava ainda mais. Eu vivia mais o processo. Sim. E olha que eu aproveitei muito o processo. Mas eu sempre tenho essa expectativa de que eu acho que a gente poderia ter dado um pouquinho mais de atenção. Ó, gente, dica da professora. Eu Vamos acho. escutar, viu? É curtir o processo da melhor forma. Então, você está pagando uma disciplina. De que forma eu posso aproveitar aquela disciplina? De que forma eu posso não conversar somente, vou usar o nome da professora André de novo, não somente com o professor André que deu empreendedorismo, mas será que eu posso falar com aquela pessoa referência em empreendedorismo, que eu acho que é referência em empreendedorismo, que eu faço leituras sobre o livro dele? Posso. Hoje a gente tem essas possibilidades e às vezes a gente fica só esperando aquilo que alguém já produziu, sem refletir, sem colocar a nossa criticidade. Então a gente precisa aproveitar que nós estamos num espaço plural, como a universidade, um espaço diverso, um espaço onde a gente tem equipamentos, onde a gente tem possibilidades, onde a gente tem conexões. Então eu vou a um congresso, tá? No congresso eu vou aproveitar de todas as formas. Eu vou conversar com o palestrante, eu vou perguntar a ele qual é o contato dele, vou perguntar se eu posso depois interagir com ele. Então, eu vou viver aquele momento. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a gente está ali de corpo presente sem aproveitar, de fato, aquilo que a gente está vendo. Só no online e perde o offline, né? Então, assim, a dica, né? Eu viveria muito mais o processo, porque esse processo agora, de quem está nos assistindo, no processo de formação, você pode errar para acertar, né? Quando você está lá na empresa, você tem mais dificuldades de errar, porque um erro seu pode lhe acarretar em uma demissão, em uma situação. Mas agora você está no processo formativo, então aproveite as conexões, aproveita a biblioteca, aproveita o cafezinho que você toma com alguém de outra área para ver a perspectiva daquela pessoa sobre outra área naquilo que você está estudando. E as soluções, muitas vezes, não estão ali naquele ambiente mais, digamos, fechado possível, não. Não está lá em administração, pode estar lá em computação. Pode estar lá em né? computação, Do outro lado do pode estar lá em outro lugar. Né? E eu acho que é isso. Essa interdisciplinaridade, professor, eu acho que é muito importante. E a universidade propicia isso a gente, e assim, né? eu é um acho espaço que isso, maior de excelência. Isso é uma tendência. Sim. Né? Uma tendência da gente olhar para esse horizonte, para essa perspectiva. Estava conversando semana passada com um amigo e ele dizendo que uma das primeiras disciplinas que ele pagou numa universidade estrangeira, né, foi artes. E por que você pagou artes? Primeiro, para provocar a sua cidadania, porque você, para ser cidadã, você precisa ter um arcabouço maior, né? E para você fazer outras conexões, para você sair daquele imediatismo, para você sair daquilo que já está pré-estabelecido. Sim. Então, quando você entra na universidade, eu acho que tem muitos conceitos que precisam ser absorvidos, né? E tem muitos preconceitos também. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de flexibilidade e de amadurecimento no sentido teórico, científico também, até para entender o que você pode avançar, o que você não pode, mas você tirar as suas reflexões. Né? Você é partícipe do processo. Você hoje né? Hoje é possível isso. Né? Há um tempo atrás não era possível. Mas hoje você tem condições. E aí a gente entra num tema que é muito discutido hoje, de inteligência artificial.
né? E eu sempre gosto quando eu estou falando de inteligência artificial, mas eu rememoro o primeiro momento que eu tive acesso a um discador. Talvez quem esteja nos ouvindo não sabe nem o que é. Disquete, né? disquete. Não, discador no sentido... discador no sentido da internet Tá. e buscador no sentido... Internet de escada, né? internet de Tá. escada. Quer dizer, muitos que eu tô falando aqui... E olha, gente, a gente não tá falando Você de pegou isso 3... não, né, Maria? A gente não tá falando de 4 décadas, não. A gente tá falando aí de 2 décadas. 20 anos. 20 não, anos. 15 anos atrás. professor. Mais ou 15, menos, 20 é. anos. Mas- Mas aí, o meu primeiro buscador, aí não é mais discador, buscador, eu disse, nossa senhora, isso já foi no meu final de curso de graduação. E eu disse... E os professores, à época, eles ficavam com medo do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Do copiar-colar. Porque você ia lá... Não só na época. Você ia lá e pegava lá os conteúdos e se você não tivesse uma autocrítica daquilo ali, você dava o copiava. certo e dava o errado. Mas é muito parecido com o que a gente vive com a IA hoje. A diferença, aí eu vou dizer o que é o poder de processamento, que hoje é infinitamente rapidez, né? maior, é a popularização dos dispositivos, que é infinitamente maior, né? O poder de armazenamento, que também é infinitamente maior. Processamento né? também. O processamento e as conexões, né? Mas é muito parecido, Isso. agora numa escala diferente, né? E aí, o que era importante lá, e eu acho que se aplica ainda para hoje, você precisa ter substância naquilo que você está pesquisando. Então, se você está pesquisando sobre, vou usar de novo, empreendedorismo, então quem são as referências em empreendedorismo? Eu preciso saber o que é que tem de teoria de base, Sim. teoria de base disso. Porque quando eu começar a ler aqui, eu vou ver que ali tem alguma coisa errado. Ou está muito certo, ou tem alguma coisa errado. Né? Então, essa criticidade, eu acho que é o que a gente vai precisar aguçar ainda mais. E aí, utilizar a inteligência artificial como um aliado. Né? Como um aliado. Aí, os professores e professoras vão precisar se reinventar, que a gente já está se reinventando. Eu acho que a pandemia, não sei se foi um preparatório para isso. Mas foi né? um divisor. Mas foi um divisor, É verdade. porque a gente tem buscado inúmeras formas, né, de chegar mais próximo do estudante. E o próprio estudante, né? Ele precisa aproveitar aquilo ali da melhor forma possível. Agora, você pode usar para o bem, você pode usar para o mal também. Mas continua o quê? Está nas suas mãos enquanto estudante. Se você quiser fazer um curso... Aí eu vou dizer Se uma você palavra... quiser só passar pela universidade, né? Você vai fazer. É. Mas eu não sei se vai lhe garantir uma oportunidade. Né? Não sei se vai lhe garantir E nem isso. se vai lhe transformar como indivíduo, como pessoa, né? E aí, viver a vida de faz de conta, eu acho que isso não é bom para ninguém. Né? Então, da mesma forma, é o que eu digo aqui. Viver uma vida de universitário de faz de conta não vale a pena. Repense os seus conceitos, veja os seus conceitos, para que você possa fazer alguma coisa que, de fato, venha agregar do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. E tirar a vaga de uma outra pessoa que poderia, tipo, transformar a vida dela e da família dela. Isso. Né? Exatamente. E assim... Professora. Vai, posso falar. Jorge. Conversa boa. Né? Você é mãe, filha, neta, professora, reitora e presidente da Abruem. Como é que você faz para fazer a gestão de Pra administrar tanto compromisso? tudo isso. Eu acho que primeiro você tem que amar o que você faz. Né? Eu vou colocar o amor em todas essas que é um esses ingrediente perfis. fundamental É. para tudo que a gente vai fazer. Mas você precisa ter um propósito de vida. Verdade. Né? Então, eu tenho um propósito que eu já mencionei inicialmente de vida de forma pessoal, que como só sempre fomos eu e minha mãe, então é aquilo que eu já disse. Você é filha única? Sou filha única. É aquilo que eu já disse, né? Eu não podia errar. E às vezes as pessoas nem não compreendem tanto o que eu quero dizer isso. Mas como minha mãe, ela foi mãe solteira em um tempo que era muito difícil, era muito rotulado, então meio que eu não queria que
por mim, ela decepcionasse as pessoas. Eu não sei se eu consigo me expressar bem. Eu nunca falei sobre Você não isso. queria ser causa de decepção. De decepção. Então, eu não tinha essa Você oportunidade. queria, tipo, ser um exemplo. Tipo, minha mãe é mãe Orgulho, dá solteira. orgulho pra Dá mãe, né? orgulho. Como ela viveu tudo por mim, então o mínimo que eu podia fazer é o que ela queria, que era estudar. Retribuir. Você Retribuir. queria retribuir. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. E isso é um propósito de vida. E o outro, na vida profissional, você também tem que ter propósito de vida. E aí eu encontrei nessa trajetória também, tipo, eu fui transformada pela educação. E se não fosse a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, eu não sei o que eu estaria fazendo. Não sei onde é que eu teria me encaixado. Né? E aí eu disse, bom, alguém olhou por mim. Né? Um professor, uma professora olhou por mim, me deu a mão, me deu a oportunidade. Então, eu posso fazer isso. E sempre eu empreguei isso também, desde a sala de aula. Né? Os meus estudantes, os meus alunos, eles sempre me têm também como essa referência. Né? E eu fico muito feliz, de alguma forma, colaborar com alguém. E o melhor ainda, quando você passa o tempo e diz, olha, aquilo que você me falou, lá não sei aonde, lá naquele dia, e às vezes você nem lembra do contexto, mas a pessoa que precisou ouvir aquilo, ela lembra, né? E isso é muito bom. Então, eu acho que propósito de vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. E eu sinto que a gente pode fazer muito. E eu acho que isso é muito inerente aos profissionais da educação, porque a gente, no Brasil, que essa profissão ainda é muito desvalorizada, e é importante a gente mencionar também, que é uma defesa que a gente faz enquanto reitora, na valorização dos profissionais da educação, né? A gente precisa valorizar muito, né? Então, eu acho que isso também é um outro ponto importante, fazer a diferença onde você está, né? E contagiar por meio do que você acha que é importante e pertinente para uma sociedade. Ser um instrumento de transformação, né? Eu acho que nós, por essência, nós professores e professoras, nós temos essa vocação, né, de fazer isso de forma muito natural. E aqui mesmo a gente está num processo de transformação, né? A convite de Andréia, um convite de algo que era inicial ainda, que a gente foi, querendo ou não, foi se transformando, foi se aprimorando. Então, no início, a gente fez um piloto ano passado, na Feira do Bode. E, tipo assim, totalmente diferente, sabe? Uma dinâmica bem diferente, os convidados diferentes, temáticas diferentes, né? Sim. Espaços diferentes. Então, a gente teve que realmente se reinventar, porque a gente realmente acredita nesse projeto, acredita em, tipo, que essas entrevistas, elas realmente podem transformar. Então, querendo ou não, algo que foi citado aqui, que foi citado em outras entrevistas, pode ter um significado para alguém que está ouvindo. Sim. Então, esse é um projeto muito lindo que a gente participa. Eu adoro esse projeto. E acho que essas entrevistas elas podem proporcionar, despertar aquela pulguinha atrás da orelha de alguém. Pode. E se for uma pessoa, já valeu tudo. Já valeu. E, tipo Porque assim, uma vida transformada não só já também é impagável, inestimável. E pessoas que não estão ainda nesse universo. Sim. Né? Eu digo muito que existem muitas pessoas na escuridão. E a escuridão que eu falo é que não, caverna. Que não teve acesso à luz. E qual é a luz? A educação. E eu convido a vocês que estão nos ouvindo, que se fizer sentido esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que venha desfrutar de alguma forma da universidade. Muitas vezes você chega despretensiosamente, você chega para olhar um evento que vai acontecer, você chega para fazer um curso que lhe chamou a atenção, e quando pensa que não, você já está aqui, imerso nessa universidade. Até mesmo em incubadora de empresas que a gente tem. Eu acho que meu primeiro contato, assim, de fato, com a universidade foi quando eu fiz um curso de inglês. Eu ainda estudava na escola e fui fazer na universidade, lá no campus. Pois é. Já, então você chega, né, de forma despretensiosa, e quando pensa que não, você já está imerso. E é algo que eu acho fantástico na educação, e eu gosto de comparar também como herança, né? Quando os pais da gente dizem assim, eu quero deixar a educação como herança. Eu não tenho nada para dar você, para deixar para vocês. Tem educação. Mas olha estudo, só, você já avaliou isso? Você já analisou o poder disso? Porque educação, né? A minha mãe vai me deixar a educação, tá?
Se eu tivesse um irmão, uma irmã, que chegasse assim, a gente vai partir agora a nossa herança. Você já parou para pensar que a educação, ninguém vai tirar de você? É verdade. E eu não sei se as pessoas fazem essa análise, essa reflexão. Então, não tem algo mais precioso de que alguém possa deixar para o outro, seja no despertar, seja numa ação simples, numa ação complexa, do que a educação. Porque ninguém, eu posso chegar e dizer assim, eu quero tirar a educação de você. Eu não vou conseguir, porque é sua, é inerente a você. Você pode dividir a educação, mas, tipo, Mas o que é tirar de dela você, é dela, não tira. Ninguém Não tira. é nem Tira. dividir em si, mas Não, eu digo, compartilhar aquilo que você compartilhar, recebeu. ensinar. Isso. Mas não tira, né? exato. Você só compartilha e multiplica. Você multiplica. É Aumenta, algo agrega. que agrega. E falando sobre educação e, assim, também os desafios, né? Porque a gente sabe que todo local que a gente tá tem muitos desafios. E, assim, a reitoria eu acho que é um grande desafio por si só. Mas queria que você falasse especificamente, tipo, pode ser até mesmo no início, se teve algum desafio específico que botou à prova realmente do que você estava fazendo ali, de qual era o seu objetivo. Não, eu acho que os desafios, eles vão sempre existir. Isso. Né? Principalmente pela diversidade e a pluralidade da universidade. E isso é bom. Né? É muito bom porque a gente cresce com o contraditório, a gente cresce com a convergência e a gente cresce também na divergência. Então, eu acho que isso, em todos os contextos, e eu sempre gosto muito de conversar com os reitores e reitoras, mas que já passaram. Sim. E se você conversar com todos, você teve momentos desafiadores e sempre vai existir. Então, eu acho que a máxima, sempre nós teremos desafios, né? Mas precisamos ter muita consciência do nosso papel, do que a gente quer para aquele ciclo, para que a gente não saia daquele plano, né? E que a gente sempre volte quando necessário, mas que a gente continue realizando aquilo que você propôs a fazer durante um ciclo. Então, a nossa universidade ela tem inúmeros documentos importantes. Um dos, o planejamento, o plano de desenvolvimento institucional. Então, um plano que é desenvolvido pela comunidade, pelos estudantes, pelos docentes, pelos técnicos. Então, um reitor, ele precisa pegar aquele plano e seguir. E aí está linkado com outros documentos normativos, como um plano plurianual junto ao governo do estado, como também uma lei orçamentária. Então, os desafios, eles são inerentes a essas execuções dessas peças, né? Mas é sempre olhar para esse planejamento e seguir adiante. Mas eu posso destacar um dos desafios que eu acho que vai sempre existir pela pluralidade e diversidade das pessoas, são as relações. Muitas vezes a gente se pega tendo que resolver uma situação ou outra que é oriundo de problemas da sociedade, que chegam na nossa instituição. Né? Não nasce na universidade. Não. Vem de fora para dentro. Né? Um dos desafios principais e que eu quero muito que a cada ciclo se contorne mais é a vulnerabilidade socioeconômica dos nossos estudantes. Nossa, professora, isso é um marco na universidade. E a aí, criação da praia. Isso. Então, assim, perceba, a gente vem de uma história onde tinha uma pró-reitoria que dividia em duas, né, dividia uma pró-reitoria importante nos seus dois corpos de servidores e de estudantes. Depois, a gente faz uma evolução de desmembramento e aí você começa a ter um olhar diferenciado para ambas as pastas e começa a pautar. Né? Então, um desafio que eu quero muito que não só a nossa universidade, mas as universidades de uma forma geral possam corrigir é a vulnerabilidade socioeconômica. Só que a gente sabe que isso não diz respeito somente à universidade, diz respeito aos problemas sociais que chegam na sociedade. Mas hoje eu queria poder dizer que todo aluno que tem uma determinada situação e de necessidade, que ele pudesse ter um auxílio, uma bolsa. Para quê? Para ele permanecer, né, na universidade, realizar a sua formação e depois ter a sua oportunidade. Sim, eu costumo dizer que eu não conhecia pobreza. Eu conhecia a pobreza mesmo, assim, pobreza mesmo na universidade, com alguns colegas. Que eu tinha colega que, tipo, a gente tinha que fazer doação de roupas, de calçados, porque não tinha condição de ir bem vestido para as aulas. Então,
a universidade, como você mesma disse, amplia o nosso olhar, amplia a nossa reflexão. Então, eu fiz várias reflexões a partir dessas E é reflexões, né? justamente pela diversidade da Isso. universidade. E naquele tempo não tinha E os que auxílios bom que essas permanências. pessoas, elas estão chegando à universidade. Isso. Porque se a gente voltar à historinha de 1968, antes, né, Que não era- teria essa E era possibilidade. pago, né, no início da universidade. Não, e tipo assim, E muita gente... E, tipo, eu tive uns 2 ou 3 colegas que não terminaram a graduação porque não conseguiam se manter. E Ir hoje, todos por os isso que o dias nosso pra aula. olhar é tão voltado para isso, né? Na verdade, sempre foi. Agora, a gente está tendo condições, depois da autonomia, de colocar o recurso ainda maior para essa área. Então, hoje a gente tem inúmeros auxílios. A gente tem auxílio transporte, a gente tem auxílio creche, a gente tem bolsas de estudos, a gente tem, enfim, uma infinidade de possibilidades para que aquele aluno, para que aquela aluna, ela possa permanecer na sua instituição. Sim, professora. Ao longo do tempo, a gente teve vários reitores e cada um deixou uma marca na universidade. O professor Milton Marques é conhecido como o reitor do primeiro concurso, né, da universidade para técnico e também da consolidação da formação dos professores. Muitos professores foram se qualificar, fazer mestrado, doutorado. O professor Pedro, essa consolidação de fato mesmo da pós-graduação na universidade, com criação de novos cursos, de mestrado e doutorado. Qual vai ser a marca de Cecília à frente da universidade, da reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte? Eu acho que uma marca muito forte é esse extrapolar os muros da universidade. A gente, hoje, o nosso elo com a sociedade, ele fortificou por meio das nossas ações. Sim. Né? Então, eu acredito muito que, no sentido mais acadêmico, é esse olhar ainda mais apurado para os problemas sociais e de que forma a gente pode devolver as soluções para esses problemas. E uma outra coisa que eu também gosto de mencionar, mas é também uma universidade mais acolhedora, mais humana. Não que não fosse, mas hoje, com esse elo maior com a sociedade, a gente começou a entender ainda melhor como a gente poderia retribuir as soluções para os problemas que nós tínhamos. Então, eu acho que vai muito nesse sentido do acolhimento e dessa formação mais amplificada, da formação técnico-científica, mas uma formação humana. E a universidade, ela é um bem público, né? Então, Inestimável, eu diria. então Se tem assim... um bem público do Rio Grande do Norte, do Estado do Rio Grande do Norte, seria a universidade. É o maior patrimônio vivo do povo potiguar. É verdade. Professora, como... Porque a gestão, a gente sabe que a gente vive agora, o futuro próximo e o futuro mais distante, né? No longo prazo. Isso. Quais os planos seus, mas também da universidade como um todo? Porque a gestão passa, mas a universidade permanece. Mas, para você, professora, qual seria os planos para a universidade, falando de gestão, para os próximos 5 anos? Porque eu sei que vocês têm o planejamento estratégico até 2026. Mas e a partir de 26? O que é que vocês já estão pensando nisso? No que vocês vão mudar? Perfeito. O que precisa Nós melhorar? fizemos agora, nesse momento que vivenciamos de campanha, a gente fez uma escuta muito ativa da nossa comunidade. Sim. Isso aconteceu no primeiro plano de gestão e agora no segundo. Então, o que a gente colocou como ações concretas para os próximos 4 anos, consequentemente, eles estarão reproduzidos dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional. Sim. Porque não foi um plano construído por Cecília, por Chico, por um ou por outro. Foi construído pela escuta da comunidade, que é uma outra bandeira que a gente defende muito. Essa escuta ativa, essa escuta por meio do diálogo, que é uma outra marca forte da nossa gestão. Sim. Né? A gente dialoga muito com os nossos pares para que, de fato, quando a gente chegue num documento formal, que as pessoas se enxerguem naquele documento. Porque, no fundo, quem vai executar aquele documento somos todos nós.
Sim. Então, as pessoas precisam se enxergarem nesse documento para dar vida àquilo ali. Se sentem partícipe daquele documento. Né? Então, eu acho que isso é muito importante também de ser mencionado. Então, o nosso plano de gestão agora, nossa carta-programa, que vai ser transformada em plano de gestão, né? Porque agora a gente é já reeleitos e a gente transforma isso naturalmente de uma carta para um plano, nós temos lá 100 ações que são ações que mostram um pouco desse curto, médio e longo prazo. Né? E dentre os principais pontos que lá estão, que precisamos aí colocar como frente, primeiro, o fortalecimento da nossa autonomia universitária, do ponto de vista mais administrativo, o fortalecimento das ações para os nossos estudantes, naquilo que a gente puder, a gente vai acrescentar todas as possibilidades que agregue a formação do nosso estudante, e a gente está pensando nesse sentido sempre, porque a palavra qualidade precisa sempre estar na mesa, então precisamos ter esse olhar amplificado. A infraestrutura é algo que a gente tem conseguido melhorar, mas a gente ainda vai melhorar muito mais, porque agora a gente tem condições de tocar em situações que a gente antes não tinha como. Né? Então, hoje você percebe, aqui em Mossoró, você percebe situações novas e boas. Sim. Às vezes de atualização, às vezes de novidade mesmo. E não acontece somente em Mossoró. Isso está acontecendo nos 6 campi, que também a nossa gestão ela tem um olhar descentralizado, que é uma outra marca. Sim. Né? Que era tudo muito centrado aqui em Mossoró, né? E hoje a gente consegue fazer isso por meio do orçamento participativo, a gente consegue fazer isso por meio de decisões que são também descentralizadas, enfim. São muitas coisas que a gente consegue já perceber de melhorias, né? E um outro ponto que eu acho de destaque do nosso plano de gestão é a questão da transformação digital, que aí vem a melhoria da internet, que vem a necessidade da gente olhar para os nossos cursos e saber o que é que aqueles cursos estão produzindo e se estão em consonância com o mundo do trabalho. Porque o nosso curso, inclusive, foi atualizado recentemente. Então, tudo isso são situações que estão previstas no nosso plano de gestão. Né? E um outro ponto que a gente está avançando muito também é no que diz respeito à internacionalização. Perfeito. É uma coisa que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho disso. Apesar de saber que a internacionalização, a gente precisa de investimentos altos. Sim. Mas a gente vai começar, na verdade, nós já começamos isso há 4 anos, né? Mas a gente vai dar continuidade a esses investimentos para propiciar não só na ida dos nossos estudantes para outras experiências, como também receber profissionais de outros cursos, de outras universidades aqui na nossa instituição. Cecília, e como o tempo está bem curto agora, certo? A gente sempre finaliza as entrevistas. O que foi? Eu quero fazer uma última pergunta antes dessa. Tá. Promete ser rapidinho. Professora, você falou aí sobre orçamento participativo, que eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque eu acho que também é outro... Nossa, eu acho que esse é o principal divisor de águas da universidade. Eu acho que tem uma UERN antes do orçamento participativo, não. Da autonomia financeira. E uma depois. Eu consigo fazer esse discernimento porque eu passei pelas duas épocas. Tanto na época das vacas magras, digamos assim, que eram magras mesmo, e hoje em dia que, nossa, a estrutura, material... computadores, livros. Nossa, a biblioteca hoje em dia é outra coisa. Até mesmo quando eu entrei em 2022, um exemplo, uma coisa básica, assim, a internet era muito nunca funcionava. Nossa. Então, tipo assim, no início, no início, eu ficava, meu Deus, a internet sempre tá ali, mas ao mesmo tempo nunca funciona. Não tava. Então, desde 2023, 2024 pra cá, teve essa diferença. A gente até comentava muito com Simone. 2023. Isso, a gente falava muito com a professora Simone. E ela dizia, olha, pode testar que agora funciona. Simone é essa professora de sistemas. Sistemas empresariais. Então, querendo ou não, foi um grande divisor de águas mesmo. Inclusive, professora, que você falou também da digitalização. Você acha que
essa digitalização aumenta consideravelmente a eficiência da gestão universitária, da universidade, principalmente aqui no Epílogo, na reitoria, com programas como o SEI, como o próprio SIGA também. Essa foi uma outra, também, um outro avanço da nossa gestão, né? Começamos a implantar vários sistemas, uns nós continuamos, outros nós começamos do zero, e hoje mesmo a gente tem um sistema acadêmico, né, que facilita muito a vida do nosso estudante. Esse é um exemplo só. O SEI a gente já estava utilizando, hoje utiliza muito mais. E eu fico imaginando que... Sou muito fã do SEI, professora. E assim, para além disso, os sistemas eles propiciam algo que para a gente de órgão público é fundamental. É a transparência, é o acompanhamento, é o monitoramento, é a segurança, né? Então, assim, são características que são importantíssimas e a gente vai continuar na perspectiva do que a gente puder fazer de implantação de sistemas. Uma outra coisa que a gente também tem orgulho, a gente fortaleceu o nosso jornal oficial. Então, hoje, a nossa comunidade ela tem condições, o GeoERN, ela tem condições de monitorar dia por dia tudo que é realizado na universidade. Desde atos que acontecem lá no departamento a atos que acontecem na reitoria. Então, é uma publicidade e uma transparência que, consequentemente, né, é uma eficiência da gestão pública por meio dessas iniciativas que é fantástica. Né? Então, a gente tem também muito orgulho de dizer economia de recursos também, que a gente trabalhou isso. Tem uma outra coisa que a gente nunca menciona, é importante dizer também nessa oportunidade, né, do Pode Administrar, que é no que diz respeito à atualização de nossas normas. Né? A gente está fazendo uma retrospectiva desses 4 anos, a gente já ou atualizou ou criou mais de 500 normas. Ou seja, a gente está colocando tudo aquilo que necessita ser atualizado, tudo aquilo que precisa ser criado, por meio dos nossos conselhos. Sim. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Universitário, o Conselho Curador, o Conselho Diretor. Né? Então, assim, perceba que são muitas coisas que a gente tem feito nesses últimos 4 anos. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que, dia após dia, estamos aqui firmes, fortes, com coragem, com determinação, com propósito, com leveza também, sim, que é importante, e com amor. Né? Porque eu acho que é o principal ingrediente. É o principal. Você precisa amar muito o que você faz para ir transformar. Todo dia para dar o nosso melhor. Então, assim, eu acho que em rápidas palavras eu digo que reafirmo aqui meu compromisso e meu nome em nome do professor Chico, mas que a nossa comunidade pode contar com a gente, com muita ousadia que precisa, com muita determinação, com muita coragem e com muito trabalho e amor de colocar a nossa universidade no patamar que ela merece estar. E sempre a gente vai buscar que a nossa universidade cresça cada vez mais e vai ser sempre assim, porque as universidades, a gente precisa entender que as universidades precisam sempre mais, sim, porque onde se produz ciência, se precisa sempre mais. Né? Então, é um orgulho imenso poder defender a educação, poder defender a ciência, poder defender a UERN e poder defender, sobretudo, aquelas pessoas que querem uma oportunidade no mundo do trabalho, porque a gente transforma sócio e economicamente as pessoas. E eu acho que defender a UERN é defender a sociedade potiguar, é defender o Estado do Rio Grande do Norte, é defender as pessoas, né? Sem dúvida. E, Cecília, a gente sempre faz essa pergunta padrão para finalizar. O tempo não está curto. Queria aproveitar para agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria que você dissesse um conselho. A gente sempre faz essa parte final, um conselho para os estudantes, para quem busca estar na área da educação, seja de administração, seja de computação. Então, uma palavra da professora primeiro, e depois reitora também, né? Cecília, para a nossa comunidade acadêmica, principalmente nossos estudantes. Meu conselho é: faça tudo com propósito e com amor e sempre sabendo que, de alguma forma, você vai impactar a vida de alguém.
Obrigada, Cecília. Perfeito. Muito Muito obrigado, professora Eu Cecília. que agradeço. Até uma próxima. Que daqui pro fim do ano a gente vai fazer uma com vocês e o professor Chico, os dois Bora. juntos. Muito bom. E até mais, agradeço em nome de meu e de Marília, da professora Andréa E também de do todo o Departamento departamento de Administração. de administração. Eu quero parabenizar todos vocês, parabenizar a professora Andréa e dizer que continuaremos aqui firmes e fortes. E contem com a gente, contem com a nossa força, com a nossa garra e com o nosso amor à educação pública. Obrigada. E é isso, pessoal. Hoje nós conversamos com a professora Cecília, professora e reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E até uma próxima. Tchau, Marília. Tchau. Tchau, pessoal.